esse projeto lunático. Obra inacabada no Brasil já virou uma constante. Mas entre elas, uma se destaca, a do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, que tinha um orçamento de 75 bilhões de reais. O que levou esse projeto bilionário a ser abandonado? E como isso afetou e muito o desenvolvimento do Brasil? O Brasil é rico em petróleo. A Petrobras é uma das maiores empresas do setor em todo o mundo. Nossos governos já cansaram de bradar a plenos pulmões aquela frase de efeito: o petróleo é nosso. Mas na prática, o brasileiro não sente essa riqueza toda. Somos um dos 10 maiores produtores, mas você não sente isso no seu bolso. Basta uma crise começar para o preço dos combustíveis disparar e machucar o poder de compra do brasileiro. Essa escalada de preços se torna ainda pior quando nos damos conta que o Brasil é fortemente dependente do transporte rodoviário para manter sua economia ativa. Com combustível caro, tudo encarece, não só o reabastecimento do seu veículo. O irônico é que a produção nacional é maior que o próprio consumo. Nosso país produz 3 milhões de barris de petróleo por dia e consome 2,5 milhões. Ainda assim, temos que importar outros 300 mil para não sofrermos com a escassez da valiosa commodity. Mas, se produzimos mais do que gastamos, por que não somos autossuficientes? Temos um rio cheio de peixes, mas não colocamos iscas na vara de pescar. A explicação para essa conta vem dos laboratórios, pois existem vários tipos de petróleo. Alguns são mais pesados e viscosos, e assim não são ideais para fazer certos tipos de combustíveis. Contudo, outros tipos são leves, e esses sim, ideais para se tornarem o líquido que move o mundo. Como você deve imaginar, o petróleo mais pesado demanda um refino, e aí mora o problema do Brasil. É comum você ouvir que nós não investimos no refinamento de petróleo o suficiente. Mas e se eu te dissesse que o Brasil investiu sim, mais precisamente, 75 bilhões de reais numa única obra que faria toda a diferença? E essa obra é uma das explicações para o Brasil não ser autossuficiente em petróleo. Pior, essa explicação mostra como a corrupção no Brasil é um poço sem fundo. Na década de 50, foi fundada a Petrobras pelo então presidente Getúlio Vargas, que abraçava com todo o vigor a força política o lema "o petróleo é nosso". Pelos 40 anos seguintes, a Petrobras exerceu um monopólio praticamente absoluto sobre todas as atividades envolvendo petróleo, gás natural e derivados em solo nacional. As refinarias do país foram quase todas construídas até a década de 70. O petróleo era nosso, mas nem tanto assim, pois precisávamos importar a versão leve lá do Oriente Médio. Então, as refinarias eram voltadas para trabalhar com esse tipo de óleo. Contudo, em 1979, foram encontradas as grandes reservas da Bacia de Campos e as refinarias passaram a processar o petróleo pesado que era extraído de lá. No descobrimento do pré-sal, novas mudanças foram feitas, pois o petróleo dessa região é mais leve que o encontrado na Bacia de Campos, mas ainda assim mais pesado que o do Oriente Médio. O investimento em refinarias não podia parar, ainda mais com o número mais diverso do óleo presente na produção brasileira. Hoje, 75% do petróleo refinado no Brasil vem do pré-sal e 17% são da Bacia de Campos, com um tipo mais pesado. Ainda sobram outros 8% que precisam ser importados e que devem ser do tipo para conseguir a mistura ideal para o refino. Em 2000, apenas 75% do petróleo refinado era do Brasil. Atualmente, esse número já saltou para 92%. Uma evolução clara, né? Mas, infelizmente, não é o bastante. Isso porque toda a produção das refinarias nacionais não é suficiente para abastecer o mercado interno. Então, o Brasil continua importando os combustíveis e vendendo o excesso de petróleo bruto, que não dá conta de refinar. Apenas em 2021, o Brasil vendeu para o exterior 1,2 milhão de barris por dia, se firmando como o maior exportador de petróleo da América Latina. Se produzirmos e exportamos tanto, por que somos tão dependentes de importação? Por que somos tão suscetíveis ao sobe e desce dos preços internacionais quando produzimos nacionalmente? É assim que chegamos então na suposta falta de investimento por parte da Petrobras. Na realidade, não foi falta de investimento coisa nenhuma. Foi pura e simples incompetência e possivelmente uma boa dose de corrupção. O Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, ou simplesmente Comperj, foi um empreendimento bilionário da área de abastecimento da Petrobras, o maior empreendimento da empresa. Suas obras começaram em 2006 e deveriam ter sido concluídas em 2011. Estamos em 2023 e, bem, ele está largado às traças. Inicialmente, o projeto contemplaria a construção de uma unidade de refino com capacidade de processamento de 165 mil barris de petróleo por dia. Além da unidade de refino, seriam construídas uma unidade de petroquímicos básicos de primeira geração e 6 unidades de petroquímicos
petroquímicos de segunda geração. Também esperava-se que ele produzisse 15 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. O projeto Comperj ia muito além do próprio complexo petroquímico. Ele era uma obra que visava não só reduzir a dependência de importação petrolífera do país, mas também induzir o crescimento da região metropolitana do Rio de Janeiro. Esperava-se a qualificação de cerca de 30 mil profissionais nos 11 municípios situados na área de influência do empreendimento. Além desse montante exorbitante de trabalhadores recém-qualificados, o complexo petroquímico deveria gerar outros 200 mil empregos, tanto diretos quanto indiretos. Pensando em todos os benefícios para o país, seu custo inicial estimado em 6,1 bilhões de dólares parecia muito vantajoso. Em 2017, com a obra já muito atrasada, o orçamento estava em 30 bilhões de dólares. Hoje, para ser concluído, o custo estimado ultrapassa 47 bilhões de dólares ou simplesmente 229 bilhões de reais. Essa era uma típica obra brasileira de aceleração do crescimento, das muitas que vimos no fim dos anos 2000 e início dos anos. Naquela época, ainda vivíamos numa ilusão de que toda obra pública daria retorno, que a corrupção não corroeria o Brasil. Quanta ingenuidade! A planta produtiva se localizava em 2 municípios, Itaboraí, onde estariam as unidades de petroquímicos, e São Gonçalo, onde ficaria a central de escoamento de produtos líquidos. O Comperj foi uma empreitada tão audaciosa que foi projetado que Itaboraí chegasse a 1 milhão de habitantes em apenas 10 anos. A cidade hoje não tem nem 250 mil habitantes. A obra começou de fato somente em 2008, 2 anos após o anúncio, mas não demorou a enfrentar imprevistos, atrasos e estouros de orçamento. Em 2011, estava óbvio que a obra não seria concluída no prazo estipulado. O atraso por pura e simples incompetência era latente. O dinheiro da estatal escorria pelo ralo. Aqueles bilhões de dólares. Mas então veio a pá de cal no projeto. A Lava Jato. Você deve se lembrar como lá no início, em meados de 2014, durante o primeiro mandato de Dilma Rousseff, a Lava Jato era focada especialmente na Petrobras. Foi quando descobriu-se o chamado Petrolão, um esquema complexo de corrupção que sugou dezenas de bilhões de dólares da maior estatal brasileira. Roubaram o dinheiro do povo brasileiro. Vários crimes de corrupção foram encontrados na empresa, que antes era o orgulho do país. O Comperj estava entre as obras que foram superfaturadas. O Tribunal de Contas da União encontrou problemas relacionados ao sobrepreço, contratação irregular e adoção de regime de execução contratual inadequado ou antieconômico. Segundo o TCU, o esquema criminoso que desviou dinheiro do Comperj perdurou de 2003 a 2014, durante os governos de Lula e Dilma Rousseff. Naturalmente, a Petrobras entrou numa crise sem precedentes. Apenas no ano de 2015, a Companhia Petrolífera Nacional registrou um singelo prejuízo de 35 bilhões de reais. Um montante exorbitante e que, se não fosse o superfaturamento e a corrupção, teria sido suficiente para concluir o Comperj. Os desvios nas obras de terraplanagem do empreendimento foram, inclusive, a base da primeira condenação do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Também em 2015, com o projeto quase totalmente concluído, a Petrobras anunciou a paralisação das obras do Comperj por tempo indeterminado. Faltava muito pouco, mas a situação da empresa e do Brasil como um todo era tão precária que não havia condições de terminar o ambicioso projeto. Logo no anúncio de paralisação, 2.500 pessoas foram demitidas. Nos 2 anos anteriores, outros 30 mil já haviam sido dispensados. E o pior de tudo, o município de Itaboraí foi do céu ao inferno. Sonhavam que ela chegaria a 1 milhão de habitantes, que seria uma joia brasileira, mas a realidade foi muito mais dura do que isso. Itaboraí, naqueles dias, virou quase que uma cidade fantasma. Logo, uma crise imobiliária se sucedeu na cidade. Muitos prédios foram abandonados ou ficaram vazios. Aluguéis caíram pela metade, pois não tinha qualquer demanda. Por que morar lá se a Comperj não seria concluída? A cidade era pequena antes e foi alçada a um posto que não tinha condições de se manter sem a obra. Não só os imóveis residenciais sofreram, mas os comerciais também, com várias lojas fechando e seus pontos sendo postos à venda. Mas anos se passaram e alguns pontos não conseguiram ser vendidos. Em 2017, a Petrobras buscou parcerias para retomar as obras e chegou a assinar um memorando com uma empresa chinesa sobre uma reforma futura do empreendimento. Isso não aconteceu, pois em 2019 as negociações empacaram e então veio a decisão da Petrobras. O Comperj seria abandonado. A paralisação deixou de ser indeterminada e passou a ser definitiva, cabal. O Comperj morreu, mas inesperadamente renasceu, repaginado e reduzido. O nome do complexo foi alterado de Comperj para Polo Gás Lube de Itaboraí em 2020.
As obras foram retomadas na unidade de processamento de gás natural. Que fique claro, o projeto por inteiro não foi retomado. Mas adivinha só, em 2022, as obras foram paralisadas de novo. Esse vai e vem não acaba por aí. Em março de 2023, por incrível que pareça, a Petrobras anunciou uma parceria com a empresa Toyo Setal Empreendimentos para concluir a construção do polo. Segundo a Petrobras, o projeto é estratégico para o país, pois viabilizaria o escoamento e processamento de até 21 milhões de metros cúbicos de gás natural produzido na Bacia de Santos diariamente. Com a retomada, a previsão do início das operações de processamento de gás no polo está mantida para ocorrer em 2024, de acordo com o atual plano estratégico da companhia. Em paralelo, a Petrobras também tem planos de construir uma termoelétrica a gás e voltar a investir em petroquímica. O GasLub deve ser integrado à refinaria Duque de Caxias, a maior da Petrobras, de modo a produzir combustíveis e lubrificantes. Mas o projeto de lubrificantes avançados do polo está previsto para começar a operar somente em 2027. A petroleira brasileira afirma que isso permitirá o uso adequado e rentável de grande parte das instalações e unidades do antigo Comperj. A empresa afirmou ainda que a decisão está alinhada à sua estratégia de aumentar a produção de combustíveis, contribuindo de forma relevante com a redução de importação desses produtos. Contudo, essa iniciativa é muito mais modesta do que o plano original do Comperj. Isso porque, atualmente, o projeto de integração contempla a produção de 75 mil barris por dia de diesel e 20 mil barris por dia de querosene de aviação. Apenas uma sombra do que era originalmente previsto, com seus 165 mil barris por dia. Hoje, o Comperj é um esqueleto do que podia ter sido e nunca foi. Mas mais do que isso, ele é o símbolo de um país decadente afundado em corrupção. Dezenas de bilhões de reais foram jogados no lixo por causa de pura e simples sujeira do governo. Não existe outra justificativa. Pode-se alegar que o mercado de gás natural ficou mais complexo enquanto o Comperj estava sendo construído, que o empreendimento não deveria ser assim tão grande e várias outras desculpas. Mas no fim das contas, é só um símbolo da corrupção que atingiu as entranhas da maior estatal brasileira. O petróleo supostamente era nosso, mas a essa altura do campeonato não parece nem um pouco o que é. Brasil, o curioso país que é autossuficiente no ouro negro, mas ainda precisa importá-lo. E claro, quem paga o pato disso tudo é você. Quer descobrir como os mestres digitais estão dominando o YouTube para ganhar até 10 mil dólares por mês, sem precisar se expor, sem precisar vender nada? E como você pode se tornar o próximo mestre digital, sem falar inglês e trabalhando 2 horas por dia com o seu computador? Eu preparei uma apresentação gratuita, mostrando passo a passo para você conseguir isso de forma rápida e segura. Para assistir a essa apresentação gratuita em primeira mão, basta clicar no link da descrição ou no comentário fixado. Existe um esquema internacional de tráfico de iPhone. Eles são roubados no Brasil e vão parar na China. Como isso é feito? É o que eu te conto no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios.